Eu vou pedir então para que todos os panelistas e as panelistas abram as suas câmeras para que a gente possa fazer o nosso debate. Quem ainda não enviou aqui pelo chat, pelo Q&A, a sua pergunta, seu comentário, mande agora o seu comentário, a sua pergunta, para que a gente possa responder aqui com os nossos especialistas, os nossos especialistas disponíveis para isso nesse momento. Bom, primeiro recebemos uma série de cumprimentos aqui, né? Quem nos acompanha nessa tarde, né, parece estar gostando muito do debate de hoje, né? E muita inspiração aqui no que foi apresentado, né? Os modelos de Uberlândia e também de telesaúde da FMG. Acho que foram bastante importantes para que a gente pudesse ter visibilidade, né? Então, de como essas ferramentas já estão tendo um impacto populacional importante e também a apresentação do Marcos aqui para entender, né, a pessoa que vive com a condição também como faz a diferença, né, na vida dela, poder fazer o uso de ferramentas. Bom, aqui eu vou logo no início, né, do nosso evento, teve uma pergunta aqui importante do Rafael Vaz, que certamente é uma pergunta para Clara, né, de como o município pode aderir à telesaúde, ao sistema, se existe né, alguma forma de se candidatar a fazer parte aí, seja do telesaúde de cardio ou de Espiro. Tá certo, obrigada pela pergunta. Então depende do projeto, né? Como o Mark falou. Então, no âmbito da cardiologia, né, do eletrocardiograma, se for um município que está dentro de um dos 14 estados que já está contemplado, essa solicitação é feita ao Ministério da Saúde. O município, né, faz a solicitação ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde repassa a demanda para a gente e a gente geralmente consegue absorver a demanda, tá? Então a gente faz dessa forma, mas tem que ser um município que já está dentro dos 14 estados contemplados. Para telespirometria, não existe essa solicitação ativa, essa determinação é feita pelo Ministério da Saúde, eles fizeram, né, os critérios pelo tamanho do município, pelo impacto que teve a Covid no município, então existem critérios pré-definidos, não existe essa solicitação ativa, tá? Obrigado, Cláudio. Eu já fiquei com uma outra Nada. curiosidade aqui, baseada na sua resposta, que é a seguinte: se um estado que não faz parte desses 14 quiser participar, ele pode se candidatar ao Ministério da Pode, Saúde? pode pode candidatar, com certeza, né? Ultimamente a gente está absorvendo agora o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então sim, pode sim, tá? Fantástico, que bom. É, aqui eu vou aproveitar já e fazer a pergunta que o Kiataki mandou aqui também pelo nosso chat, que é para a Ana Paula, de quais os sistemas que vocês utilizam, Ana Paula, nessa jornada, né, de Uberlândia, né, que a gente viu que realmente tem uma série de componentes aí, e todos eles de forma integrada, né? Acho que é um sonho para, né, para que outros municípios também tenham esse tipo de sistema. Obrigada pela pergunta, pessoal. Hoje a gente trabalha com um sistema de prontuário que chama Fast Medic, que é, não sei se eu não me engano, é de Porto Alegre, a empresa. Mas é um sistema paralelo, né? Então, é diferente, não utiliza o eSUS de forma rotineira. E aí é o prontuário estabelecido para toda a rede municipal. Então, ele tem o módulo de funcionamento da urgência e emergência, o módulo da atenção primária, e o módulo da especializada, né? Para as consultas, ambulatoriais especializadas e para os serviços de reabilitação. Então, toda a rede utiliza o mesmo prontuário. Então, a gente consegue fazer essa integração de dados de histórico do paciente de forma longitudinal. A gente só perde o acesso dos dados dos pacientes quando eles vão para as unidades terciárias hospitalares. Então, hoje o HC da UFA aqui e o Hospital Municipal trabalham com outros sistemas de informação de prontuário eletrônico. Então, quando o paciente está internado, na questão da alta, aí a gente tem alguma dificuldade na questão da transição de informação e acaba precisando vir relatório especificamente, né? No restante do percorrer da jornada do paciente em toda a rede, a gente tem acesso garantido no histórico para todos os profissionais. E aí, o FAST em si, a gente faz muitas propostas de melhoria e eles
trazem muitas coisas assim. Então, o setor de TI da Secretaria de Saúde fica em contato constante com o FastMedic para propor algumas melhorias. E algumas que são de inclusão de relatório, de produção de relatório, outras de inclusão de questionários que a gente precisa aplicar e já ficar no prontuário do paciente, e outras que vão demandar horas de desenvolvimento, né? Horas de programação para melhorias do prontuário. Isso são acordos à parte, pacotes que são pagos à parte para poder trazer essas melhorias no sistema que a gente usa no município. Ótimo, obrigado, Ana Paula. Você respondeu também uma outra pergunta, né? Tanto aqui por escrito como agora, a esse respeito, né? Da integração também com atenção especializada. O Francisco fez uma pergunta aqui sobre PEC atualmente estratifica risco da pessoa com CCNT. Eu não sei se quem gostaria de responder essa pergunta. E Que aí ataque seria gostaria do de responder? ESUS especificamente ou no do FAST a gente consegue. Então, toda vez que eu Consegue. cadastro uma pessoa no programa, automaticamente que eu cliquei na condição crônica e coloquei que é portador de diabetes ou de hipertensão, ele já abre a ficha de estratificação de risco. Aí vai ter tanto questões de histórico familiar, hábitos de vida, lesões de órgão-alvo, e a partir disso o sistema já calcula o risco conforme o que a gente configurou para calcular. Ele vai ser estratificado em baixo, médio, alto ou muito alto risco daquela condição. Eu acredito que o Igor e o Kiataki tenham mencionado também que está sendo feita essa integração, né, no sistema do SUS, né? Acho que, bom, a Clara certamente tem muita experiência também nessa, né, nesse... Uhum. Quer Eu comentar, Clara? acredito, eu acredito que ainda não temos, mas aí o Kia, o Bruno talvez possam me corrigir. A gente fez uma tentativa há alguns anos, há uns 2 anos, de inserir o risco cardiovascular no SUS, mas realmente isso não tinha sido implementado, até onde eu sei, não sei como que está atualmente. A gente precisaria ali realmente do Igor para falar isso, né? Mas a gente tem visto o PEC avançando em diversas linhas, né? O Igor falou de uma, mas a gente tem visto na materno-infantil também já uma coleta específica de informações, a geração dos indicadores, né, mais tradicionais para algumas linhas de cuidado. Então, especificamente com relação à hipertensão e diabetes, eu não saberia dizer, mas em outras eles estão avançando bastante, sim. Uhum. Ótimo. A gente tem aqui algumas perguntas em relação ao engajamento, né? Então, tanto o engajamento das pessoas, dos usuários, né? Então, como melhorar o engajamento dos usuários e daí segmentando por faixa etária, né? Por condições. Então, por exemplo, pessoas com mais de 60 anos, como que elas fazer para que elas se engajem mais, né? Mas eu vou começar por uma outra pergunta aqui, que é em relação ao engajamento dos profissionais de saúde da APS, né? É, e acho que, né, talvez seja um desafio algumas vezes, né, porque é mais uma novidade, tantas novidades, a PS tem que, né, dar conta de uma série de questões aí, de desafios nas suas comunidades, né? Então, quando surgem essas ferramentas digitais demandando novas habilidades, né? Então, como fazer para que haja esse engajamento e acho que além disso também como lidar com a rotatividade, né? Acho que é um outro desafio também da APS. Então, acho que se a Clara, o Felipe quiserem comentar. Essa é uma ótima questão, né? Porque realmente os profissionais da APS eles já trabalham no limite do trabalho, né? Assim, da possibilidade da carga de trabalho, e a gente tem que trazer ferramentas que facilitem. Né, que amenizem, não que tragam uma função a mais, né? E o que a gente faz é ferramentas que a gente acredita no potencial, né, da implementação, no potencial de mudança de desfecho relevante, só que esse movimento de integração ainda é muito incipiente, né? Como o Kia falou, a gente está participando com o Ministério do programa, agora tem especialista, né, mais especificamente no âmbito da avaliação do cardiovascular pré-operatória, que vai ser por teleconsulta, como experiência piloto no Pará, e aí sim, o sistema já foi
totalmente desenvolvido para ser integrado ao ESUS. E aí a gente facilita a adoção, né, o alcance, a adoção dessa ferramenta, porque caso contrário, a gente acrescenta uma etapa de trabalho, né, e aí fica muito difícil convencer o profissional a aderir àquela estratégia, né? Felipe, não sei se você gostaria de fazer algum comentário também, adicionando sobre alguma estratégia de capacitação, talvez a Ana Paula também pudesse complementar. Eu posso, é que eu estava esperando para ver se. É, nós tivemos o SUS Digital, o programa SUS Digital, onde houve investimento, aplicação, na verdade, né, de 468 milhões de reais para a integração, para a transição digital na luz da macro-região. Então, dentro desses eixos, né, haviam três eixos, e um eixo é de cultura. E cultura a gente fala, né, letramento digital, etc. Então, por exemplo, no Tocantins, eles estão fazendo um treinamento, uma capacitação em letramento digital, tanto voltado para quem trabalha na gestão, mas também para quem trabalha na ponta. Então, existem várias iniciativas. O próprio Ministério da Saúde, aí, se tiver alguém aí que souber mais detalhes, né, tem uma especialização em saúde digital, e isso é importante porque os profissionais acabam, né, conseguindo interagir melhor com as ferramentas, com o domínio de dados, até fazer análises, né, pegar os dados ali da UBS e tal, e conseguir avaliar séries históricas e tudo mais. Né? Depois eu gostaria de comentar a pergunta ali da federalização, mas no momento oportuno. Vou deixar a sua condução, Mark. Muito obrigado. Ana Paula, gostaria de fazer algum comentário sobre os É, profissionais na atenção primária? acho que a rotatividade é de fato desafiadora, né? Tendo em vista que hoje a gente ainda vive uma não valorização importante, tanto da especialidade em si, de medicina de família e comunidade, né? E quanto da atuação na atenção primária, né? A gente tem poucos municípios que trabalham com um programa de plano de carreira, cargos e salários, e que estimulem a pessoa a ter a titulação em medicina de família e comunidade, a ser especialista na área. Então, a grande realidade é uma grande quantidade de médicos recém-formados nas equipes de atenção primária e que estão ali para fazer o salto para a residência médica, né? Então, eles ficam ali um ano trabalhando, presta a prova de residência e logo a gente perde esse profissional. E profissionais potencialmente bons e que, né, têm perfil para atuação na primária, às vezes a gente não consegue convencer ali daquela especialidade. Então, essa rotatividade, de fato, ela é bem importante, principalmente agora, começo de ano, já é a minha saga eterna, né? Que eu tenho aí geralmente uma perda de muitos profissionais e contratação de novos. E aí a gente acaba perdendo processos de trabalho nesse sentido, né? Porque é uma pessoa que já estava treinada no sistema, que já conhece a ferramenta da teleconsultoria, por exemplo, já sabe acionar por dentro do prontuário eletrônico. Então, de fato, é o desafio da valorização da especialidade em si e da fixação dos profissionais na atenção primária, né? Acho que é um grande desafio que eu acho que aí é no Brasil todo, assim, né? Pensando na valorização da especialidade mesmo. Uhum, ótimo. Marcos, você agora vai poder nos ajudar sobre essa questão de como engajar, né, a pessoa, o usuário, né, que tem diabetes ou tem hipertensão ou tem uma outra condição crônica, né, nessas ferramentas de saúde digital que vão ser tão benéficas para eles, mas que eventualmente eles, né, não têm de imediato domínio, né, ou não têm confiança, né, nas ferramentas. Eu acho que, na minha opinião, Mark, esse ferramental ele tende, na verdade, a ser cada vez mais usado no gerenciamento do diabetes, porque, assim, eu chamo a minha bombinha de insulina de, na verdade, é, é uma parte de mim já. Já não é nem mais um equipamento que eu uso, não. É uma parte de mim. Eu faço, eu sou um usuário dia a dia, eu dependo da bombinha de insulina para isso.
O Glic, que faz todo o cálculo para mim, para eu não ficar fazendo de cabeça o quanto de unidade de carboidrato que eu estou ingerindo, o quanto que eu tenho que tomar a mais, etc., também já faz parte do meu dia a dia. E essa tecnologia tende, na verdade, a ser cada vez mais interativa. O ideal seria que você pudesse escanear o teu prato e saber o quanto de carboidrato, de calorias que tem ali, etc., e já quantas unidades de insulina que você tem que tomar. Isso seria o ideal, né? No futuro, isso já transmitir por Bluetooth para a tua bombinha e você já tomar. Isso com certeza. Mas eu acho que você tendo acesso a essa tecnologia a preços e custos justos, eu acho que é o principal passo, né? Hoje já tem bombinha de insulina dada pelo governo, etc., mas é um processo ainda bastante complicado para obter isso. E quem quer bancar, como no meu caso, que eu banquei eu mesmo, é um custo alto para você poder bancar. Então, tudo isso é o que dá, na verdade, acesso às pessoas à tecnologia. É você fazer ferramentas, etc., a custos justos e que você possa ter aplicabilidade no dia a dia, né, da tua vida, na verdade. Muito obrigado, Marcos. Então, é perceber como aquilo vai facilitar, né? Como ser usuário, né, aí de ferramentas de saúde digital vai ser benéfico para você. E eu vou, vou aproveitar o seu comentário também para dizer que o Glic não é só para usuários de bomba de insulina, né? Então, usuários Não. de canetas de insulina, usuários de né, seringa e não usuários de insulina também, né? Que tem diabetes também usam o Glic e o aplicativo em si é gratuito, né? E Então o aplicativo é gratuito, exatamente. Uhum, perfeito. tem Uhum. aí uma série de vantagens se a gente for atrás, né? Como o aplicativo também que a Ana Paula mostrou, eu senti vontade já de baixar para mim também, porque ter tudo à mão, né? Como ela mostrou, é incrível, né? É dá um potencial, né? Incrível para os autocuidados e para gerenciar ali toda a sua saúde. É, antes de fazer uma próxima pergunta que eu tenho aqui já selecionada, eu gostaria de perguntar para a Cíntia, Cíntia, como, né, trazendo aí uma perspectiva da AFIA, que é a mantenedora do Instituto AFIA, que é a maior faculdade, né, de medicina do país, como você percebe a inclusão desses temas no currículo médico, né? Se o currículo médico ele vem se atualizando, né? E se os médicos eles saem da universidade, né? E depois têm oportunidades de atualização que cada vez mais os aproxima dessa realidade de saúde digital que traz benefícios claros, como a gente viu durante esse evento para a população com condições crônicas. Bacana, Marcos. Só queria dar um passo atrás. Eu falei no início, logo depois o Marcos falou, como usuário Glic, eu acabei não comentando, né? A AFIA adquiriu a Glic, assim como outras 11 soluções digitais, desde 2020, né? Acreditando muito nessa simbiose, né? Indissociável entre formação e tecnologia, educação e tecnologia. Então, a gente é muito feliz de ter a Glic dentro do nosso ecossistema de soluções digitais que atendem não só ao aluno de medicina, provendo esse letramento da formação médica já muito com a tecnologia embarcada, mas a gente também tem uma série de soluções para o médico formado para gerar produtividade, assertividade e atualização constante, que a gente sabe que é o grande desafio do médico. Então, a gente, com essa realidade de Glic dentro do nosso ecossistema desde 2020, a gente viu muita potência na Glic também para o Instituto. Então, agora, nesse desenho inicial de Instituto AFIA, em que a gente bota os nossos pesquisadores, o nosso estrito senso, com uma solução digital como a Glic, que é uma solução desenhada por uma paciente com diabetes, né? Junto com, obviamente, uma endocrinologista, a gente comprou a Glic com esse desenho. Então, agora, trazendo a Glic para o Instituto, a gente vê muita possibilidade, você sabe disso, e você é um grande defensor, Mark, para que a gente leve a Glic
de forma maior, né, até para o SUS, né, para que a Glic seja uma solução em grande escala para o Brasil. Então, a gente está preparando soluções, desenvolvendo junto com o nosso Instituto Censo, até, por exemplo, para dar um mergulho em casos específicos ligados a diabetes, como o típico monogênico, né, o tipo monogênico, o MOD. Então, a gente vem olhando essa base de dados de Glic e tentando criar essas soluções, tirando da bancada e escalando para soluções com grande impacto social, que esse é o grande compromisso do Instituto Afya. E aí, só te respondendo, sim, a gente está sempre comprometido em trazer essas soluções para o currículo acadêmico, né? A gente tem vários projetos aqui dentro da Afya em telesaúde, em teleatendimento. O fato da gente estar em municípios, só operações do programa Mais Médicos, são 7 na região norte do edital de 2018. Então, a gente tem uma presença muito grande nas regiões norte e nordeste. Então, tem que ser através de telesaúde, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no desafio dos especialistas no Brasil, né? Da gente formar o nosso aluno de medicina com todo o ciclo básico, com as grandes especialidades. Então, nessa perspectiva, os projetos em telesaúde, eles entram de uma maneira absolutamente essencial. Então, sim, a gente está muito atento para esses movimentos, seja como currículo acadêmico para a Afya, né? Mas também como Instituto Afya, trazer essas soluções digitais para que a gente amplie esse impacto e consiga, de fato, ajudar no enfrentamento das CCNTs. Ótimo, muito obrigado, Cíntia. Aqui, uma pergunta que foi feita, eu acho que o Kiataki pode nos ajudar, até por ele ter experiência, né, nesse tema, que foi a seguinte, pela Luísa Gomes: quais os primeiros passos para integrar o avanço digital a programas de hipertensão e diabetes? Ah, bom, acho que a gente precisa, quando a gente sempre pensa nisso, né, nas intervenções digitais, é pensar numa linha de cuidado, olhar e desenhar a linha de cuidado fim a fim, né, e ver, né, ou seja, nessa nossa, né, na hipertensão eu vou tratar isso, eu estou no ambiente público, estou no ambiente privado, né, mas quando a gente vê a linha de cuidado fim a fim, a gente vai identificando os atores que fazem parte dessa jornada. Depois a gente tem que ver, bom, são esses atores aqui, então tem um hospital, um determinado hospital, ou é um ambiente público, ou é uma policlínica, entender quais sistemas, né? Primeiro chamar esse pessoal para ver se ele, se tem a boa vontade, né, de fazer esse acompanhamento dessa linha de cuidado, uma transição do cuidado, vai para um hospital, como eu recebo esse paciente de volta do hospital, e que informação que eu consigo, digital, né? A gente está falando das intervenções digitais, que informação que eu consigo trazer, né? Que informação que eu mando junto com esse paciente quando ele vai para uma especializada e o que eu posso trazer de volta. Então, acho que é desenhar a linha de cuidado, entender e juntar esses atores, e depois vem a questão tecnológica, né? Mas aqui, intervenções que a gente consegue utilizar aqui é telesaúde, a gente vai usar um point of care, é um chatbot, bom professor, é um chatbot que a gente pode usar, né? E ver o que é mais adequado nas circunstâncias que a gente tem, né? É um pessoal aqui, a minha comunidade, ela é mais letrada, tem acesso à internet, eles têm celulares, eu vou conseguir fazer uma teleconsulta direto na casa deles, né? Então, acho que essas questões que a gente vai vendo para ver como que a gente vai ter sucesso, né, nessa intervenção, porque não adianta a gente só trazer uma intervenção digital, falar, vamos fazer uma teleconsulta, e ela não estiver conectada nessa linha de cuidado, em que a gente vai monitorando. E, em sendo possível, que a gente consiga monitorar o desfecho dessa intervenção digital, né? Vamos criar métricas para falar, começamos, né? Depois de 6 meses, eu consegui, né, ter um desfecho melhor, né, medir esse desfecho para aí sim, né, ser um argumento para que a gente tenha uma venda, né, uma adoção em massa dessa nova tecnologia, porque se a gente não mostra efetivamente o desfecho, né, aí fica um pouco mais difícil da gente convencer os gestores, né? E para isso que a gente tem ali
algumas metodologias, Aishon, né? Vamos falar em saúde baseada em valor, né? Para nos ajudar a uma estratégia de medida desses desfechos. Ótimo, muito obrigado, Kiotaki. Bom, nós estamos chegando aqui ao fim, né, do nosso evento de hoje, que foi ótimo. Algumas perguntas foram respondidas por escrito. Peço também aos panelistas e as panelistas que revisem aqui se ainda há alguma pergunta que gostariam de responder por escrito. Felizmente, muitas perguntas e muitos comentários foram feitos. E para a gente encerrar, eu vou pedir para que cada um deixe aqui uma mensagem final de 1 minuto, né? Mas a mensagem que eu vou pedir é que, especialmente, ela tem a ver com o tema do debate. O tema do debate foi uma pergunta que é a seguinte: como podemos unir esforços para que as soluções em saúde digital sejam mais efetivas e estejam mais amplamente disponíveis, levando a melhores desfechos de diabetes e outras CCNTs no país? E eu sempre peço para que a pergunta seja respondida como representando a instituição, né, pela qual nós estamos falando aqui, né? Então, como cada uma das instituições aqui representadas podem unir esforços para que essas soluções de saúde digital sejam mais efetivas e estejam mais amplamente disponíveis, levando a melhores desfechos de diabetes e outras CCNTs. E eu vou começar a chamar aqui de acordo com a ordem que aparece na minha tela para essa mensagem final. O Felipe Ferrer, inicialmente, por gentileza. Bom, então agradecer, parabenizar pelo espaço. E nós, então, da gestão estadual, com acesso ao dado clínico e trabalhando, não é aquele dado mais primário ou secundário, né? A perspectiva agora começa a ser outra. A gente faz administração com dado clínico e faz clínica com dado administrativo, né? Digamos assim. E isso começa a acontecer com a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, a gente fazendo essa transição, essa transformação digital, e as redes estaduais de dados em saúde. E agora, com o advento do planejamento regional integrado, a gente começa também a trabalhar com cuidado baseado em valor, né? Então, isso muda tudo, né? Ao invés de a gente pagar por procedimento, a gente começa a tentar entender a resolutividade dos atendimentos, né, do sistema de saúde com base no desfecho, na evolução dos atendimentos. Então, é de fato disruptivo o que a gente consegue fazer. Alguns países começaram 10, 15 anos atrás, nós estamos aí há alguns anos aí atrás, mas a gente já está chegando lá. A gente vai conseguir sim implantar aí formas diferentes de financiar, remunerar e integrar e trazer valor ao cuidado. Muito obrigado, Felipe. Ana Paula Telles, por favor. Acho que a grande questão é a gente conseguir, de fato, uniformizar, né, num país tão enorme quanto o nosso, como que a gente consegue trazer a tecnologia para fazer parte em todos os municípios, em todos os estados, o acesso mais equivalente, assim, é de fato o maior desafio que a gente vivencia. Mas acho que esse compartilhamento, existir o fórum para discussões, a gente conhecer experiências de cada lugar, ter representação dos múltiplos espaços e aí até do Ministério da Saúde propriamente dito, adotando essas políticas que são mais macro para que a gente consiga de fato incluir todos os municípios, acho que é o caminho certo mesmo, que é o que a gente está trilhando, com alguns obstáculos e desafios pela frente, mas acho que a gente está aí seguindo para uma proposta de melhoria conjunta e que tem tudo para dar certo. Muito obrigado, Ana Paula. Clara Oliveira, por gentileza. Bom, então eu acho que na verdade a gente está no caminho já, né? A gente está vivenciando, felizmente, aí uma gestão da SEDIS muito atuante, né? Então muitas propostas, estratégias novas estão sendo criadas, né? Então, como o Felipe falou aí, né? No âmbito do projeto agora tem especialista, a oferta de cuidados integrados em saúde, né? Que inclui a telesaúde como uma ferramenta de suporte, né? A oferta dos kits aí com os instrumentos para equipar os municípios para que eles tenham a condição de estabelecer uma clínica digital, né, com a estrutura para uso dessas ferramentas de telesaúde. Então, acho que a gente realmente está no caminho certo aí. Obrigado, Cíntia Marim.
vou seguir um pouco o racional da Ana Paula e falar em sinergia, né? A gente, como recém-chegado a esse segmento, a gente acredita muito que a gente pode construir juntos soluções escaláveis, enfim, para acelerar esse movimento de enfrentamento das CCNTs. Então, gostaria de deixar um convite aqui para a gente conseguir se conectar com todos vocês, através de você, Mark, porque como a gente opera nesses municípios, né, são mais de 600 cenários de práticas que a gente tem no dia a dia, sejam UBS, UPAs, né? Então, a gente está muito próximo dessas dores locais, né? E a gente consegue entender onde é que tá o maior problema. Então, a gente está trazendo essas soluções ou essas dores para a mesa e pensar o que a gente pode fazer como instituto. Então, a gente gostaria muito de receber o apoio de vocês, soluções, sugestões, propostas, provocações, porque a gente está nesse momento de desenhar essas soluções, tendo como ponto de partida esse conhecimento dos municípios, dos interiores, onde é que os desafios são maiores. E quando a gente fala numa perspectiva de saúde digital, a gente sabe que nessas regiões de menor acesso, esse gargalo é ainda maior. Então, o nosso desafio, digamos, é duplo. Então, a gente quer muito construir isso com quem chegou primeiro e já está fazendo projetos lindos como esses que eu ouvi aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, Cíntia. E o seu comentário me faz trazer de volta aquele convite para submissão de proposta de grupos temáticos para 2026, né? Será ótimo a gente retomar o grupo temático de saúde digital do Fórum CCNTs no próximo ano. Luiz Chiataque, por gentileza. Mark, encontrei a Juliana sexta-feira no evento da SAS Brasil, né? E ali sai aquela faísca, cara, vamos submeter novamente, né? E puxar esse assunto, ela super motivada também, né? Aí vamos chamar aí também Ana Paula, todos também para retomar esse assunto. Mark, eu acho que na resposta da sua questão central, acho que é a sinergia, que é muito que você faz, né? E centrar, né, nessa rede, né, em que a gente possa nos unir e atacarmos, né, os problemas essenciais em formato de rede. Como a gente viu, são vários pilares, muitas coisas precisam acontecer, né? Mas em rede a gente consegue falar, eu toco um pouco mais isso, eu toco um pouco mais aquilo. A SBIS, por exemplo, está fazendo um projeto de residência em saúde digital, né? Então já fez todo um currículo mínimo, está trabalhando com a IBSE, seria ótimo trabalhar também com a AF, acho que o Gustavo está envolvido nisso também, né, Cíntia? Mas então é onde a gente fala, puxa, Assim, é o aqui. co-presidente do nosso instituto, Luiz, inclusive. O Então, Gustavo é um grande parceiro. Exatamente. Gustavo é maravilhoso, mas é onde a gente vê as sinergias, né? Fala, puxa, dá para fazer isso? Vamos trabalhar aqui em educação? Ótimo. A gente teve num projeto junto com a Rocha lá em Manacapuru, e vocês têm uma universidade em Manacapuru, Sim. o que é maravilhoso Sim. ver o impacto, né, de ter uma universidade ali na Amazônia, né? Exato. Puxa, daí a gente estava justamente fazendo um projeto ali que integrava o município de Manacapuru na APS com o Hospital Getúlio Vargas, da IBSER, né? Então, eu falei, putz, essas coisas é que dão as ligas, mas tudo isso, esses projetos, Mark, e projetos maravilhosos como esses que a gente viu de Minas Gerais, que eu acho que a gente precisa medir, né? Vamos ter, a universidade traz essa questão de ter as metodologias para medir, publicarmos trabalhos científicos para que a gente convença Conitec, Ministério da Saúde, né, na eficácia e na atuação econômica que traz essas intervenções digitais. Acho que a gente tem que insistir nisso, né? E aqui você traz maravilhosamente uma série de competências muito apropriada para isso. Parabéns, Mark. E 2026, vamos juntos aí no GT, então. Tem o nosso compromisso. Ótimo, obrigado, Luiz. Marcos Muniz, por gentileza. Acho que o meu recado final, como usuário, né, dessa tecnologia toda, é mais desarmar os usuários em relação à tecnologia,
a tecnologia ela tem que ser um parceiro e não um inimigo na gestão da sua saúde, né? Principalmente em doenças crônicas como diabetes, etc. Para mim é fundamental ter esse ferramental todo para gerir o meu dia a dia. Tem facilitado a minha vida muito. O benefício que me traz é enorme nesse sentido. Então é mais desarmar as pessoas, mesmo aquelas que têm dificuldade em mexer com tecnologia, peça ajuda. A tecnologia está aí para facilitar a sua vida, né? Então é isso que fica o meu recado. Não mais. Ótimo, muito obrigado, Marcos. Bruno, antes de você deixar sua mensagem final, eu gostaria que você fizesse aquela reflexão, né, aquela provocação que eu disse que faria, né? Depois das apresentações que a gente assistiu, você trouxe ali uma avaliação do que avançou e o que não avançou na carta que nós encaminhamos ao Ministério da Saúde no ano passado, né? E com base no que nós assistimos, gostaria de ouvir, né, agora a sua reflexão e aí, onde parece que a gente, né, que o que falta vai ser, eh, né, a gente vai conseguir chegar no que falta, né, ou eventualmente não, né, ainda tem outras lacunas importantes que a gente deve considerar. Maravilha. Primeiro, a prova que a gente vai conseguir chegar, né? Aqui a gente viu cases, histórias, dedicações, comprometimento, e é isso que falta. A gente tem um poder muito grande nas mãos, pessoas comprometidas, acho que mais do que tecnologias, mais do que inovações, mais do que qualquer coisa, é pessoas que querem fazer, que têm ali a capacidade e o comprometimento de entregar essas soluções. Eu estou maravilhado ali com o que eu aprendi, né? Não é o que eu vi, eu aprendi. Porque eu vejo tecnologias diferentes todos os dias, eu vivo em empresas de tecnologia, instituições de saúde todos os dias, e quando você vê um município fazendo essas ações e engrandece o que a gente quer fazer, e respondendo todas as perguntas aqui, Marqui, o que falta, não falta. A gente tem aqui pessoas que querem fazer, temos a dor, certo? Nós temos a dor. Visão startupeiro, né, Luiz? Que ataque. Nós temos a dor. Nós temos a solução. Aqui foi mostrado que temos solução para fazer. O que falta é a gente provar para o que o Luiz trouxe, provar e mostrar numericamente, trazer os dados, falando, ó, dá para fazer, é possível fazer. Se cada um se comprometer com a sua parte, se cada um se comprometer com o seu papel, se cada um se dedicar um pouquinho, 1% que seja, a gente consegue fazer com que todos do Brasil tenham uma saúde melhor, qualificada, acessível e potencialmente melhorar a saúde da população brasileira. Então, eu falo muito na palavra de ordem da BSS, é colaboração, e aqui há colaboração, aqui você vê colaboração, aqui você entende que as pessoas querem colaborar, né? Não tem não, eu fiz, é meu, é aqui, não, eu faço ali, mas não faço, não, é colaboração. Eu acho que a gente deu um grande passo há um ano atrás, a gente deu um grande passo há alguns anos atrás, quando pessoas quiseram fazer essa inovação, essa tecnologia para a saúde, quiseram melhorar essa maneira, né, populacional. Por exemplo, eu recebi na segunda-feira no meu WhatsApp uma mensagem do Ministério da Saúde dizendo que meu filho de 7 meses não tinha tomado a vacina tal. Poxa, eu nem sei onde eu cadastrei meu telefone, entendeu? Então, essa informação é fácil a gente conseguir enviar, é fácil. O Marcos trouxe aqui, né, sobre tirar uma foto ali e ter já ali todos os ingredientes, toda ali as fórmulas, né? Poxa, já existe isso, e como integrar com uma outra solução para que saiba a medida certa? Então, assim, trazer esses pontos para debates como esses aqui, trazer esses pontos para grandes instituições e falar, olha, dá para fazer, se a gente se juntar, se cada um fizer a sua parte, seu papel, a gente consegue. Então, eu estou aqui felicíssimo, eu estava saindo, estou indo para um evento no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Eu falei, não, eu não vou sair até terminar, porque eu ia entrar pelo celular, falei, não, tá muito bom isso aqui, eu estou aprendendo, então eu vou ficar um pouquinho mais. Mas a palavra é essa, acho que existe a dor, foi provado aqui que dá para fazer, que tem soluções que agregam, que ajudam, que apoiam, é só cada um aqui mover a sua palhinha ali, cada um criticar no sentido bom, tá? Provocar e fazer, ó, dá para fazer, cara, vamos se juntar aqui, a gente consegue fazer. Acho que o Brasil populacionalmente é muito grande, territorialmente também. Poxa, pensar que a gente aqui em São Paulo não tem a mesma saúde do que a 100, 150 quilômetros de São Paulo já, imagine em cidades e municípios tão afastados. Mas tecnologia tem, pessoas comprometidas e capacitadas tem,
a gente tem que começar a dar um passo por vez, e eu acho que em menos de 10 anos aí a gente vai estar com uma saúde muito, muito digital, e as pessoas sabendo usá-las. Culturalmente, a gente também precisa treiná-las a usar o celular para monitorar a sua saúde e ter ali um melhor entendimento do que precisa e o que não precisa. Ótimo, muito obrigado, Bruno, e muito bom contarmos aí com a ABSS para, né, trazer inovações, né, e toda a experiência que vocês têm nessa área, e acredito que é importante ter a BSS aí como fazendo parte desse GT 2026 de saúde digital, certo? Não, Que não, tá, não preciso nem falar, não preciso nem já. Pode colocar. Não precisa me ligar perguntando se pode. Coloca Bruno Borg. ótimo, muito bom. Bom, agradeço então, foi excelente, né, o nosso evento. Agradeço a todos que nos acompanharam, tanto aqui pelo Zoom, como, bom, também aqui porque estão nos assistindo no YouTube, né? E, claro, as nossas panelistas e os nossos panelistas que permitiram que a gente fizesse um debate aqui de altíssimo nível, com apresentação também de reflexões, exemplos, né, e atualizações incríveis para esse nosso assunto de saúde digital em CCNPs. Muito obrigado, uma ótima tarde a todas e todos. Até logo.